Olá você, tudo bem? Como funciona o mecanismo do estresse? Será que todo estresse é ruim ou existe estresse bom? Eu sou o professor Billy Paul, do canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento, mentor do programa Vida Educa, Projeto de Vida, e dentro da nossa série Mens Sana in Corpore Sano, após a vinheta, vamos analisar os mecanismos do estresse. Estresse e hormônios é o tema da nossa aula de hoje. Vamos lá? Seja muito bem-vindo à nossa aula de nossa série Mens Sana in Corpore Sano. Tema de hoje, hormônios e estresse. E começamos então pela análise da definição específica do que é o estresse, que nada mais é do que uma reação orgânica natural quando vivenciamos uma experiência maior que a nossa capacidade de suportar. Ou seja, não temos preparo cognitivo para a situação, ou seja, experiência vivencial, e também não temos preparo a nível emocional. Inteligência emocional. Então, sempre que nos vemos diante de uma situação em que não temos preparo suficiente, técnico, emocional para a situação, isso gera um profundo impacto que chamamos de estresse, com mudanças fisiológicas profundas e emocionais também profundas. E é isso que nós vamos entender na aula de hoje. Primeiras considerações importantes sobre o estresse. Número 1, nos coloca em estado de alerta. Professor, por que entramos no estado de alerta? Aí é onde entra o nosso segundo ponto. Entendemos a situação como perigo, entendemos a situação como ameaça. Esse perigo ou ameaça é caracterizada pela quebra do nosso equilíbrio interno, da nossa homeostase, entendido? Então, essa quebra de equilíbrio dispara mecanismos fisiológicos importantes. Isto é, o nosso ponto 3, tanto alterações físicas como alterações de caráter emocional. Na verdade, o estresse é uma resposta, é uma atitude biológica, ou seja, provocada por uma reação ao novo. É a maneira como reagimos de forma extremamente natural. Como funciona a resposta fisiológica ao estresse, então, professor? Bom, é chamado de eixo HPA. Por que HPA? Envolve o hipotálamo, que é uma área cerebral, envolve a pituitária, também conhecida como glândula hipófise, que tem comunicação direta com esse hipotálamo. De certa forma, o hipotálamo ele exerce controle sobre a glândula hipófise, que exerce controle sobre outras glândulas. Uma delas são as glândulas adrenais, que ficam em cima dos rins. Então, o sistema que dispara, essa reação fisiológica, que nós denominamos de estresse, é chamado de eixo HPA e envolve 3 sistemas importantes: o hipotálamo, a glândula hipófise ou pituitária e a glândula adrenal. O hipotálamo produz um importante hormônio, resultante do estímulo estressor, que é o CRH, hormônio liberador de corticotropina. A pituitária, por sua vez, libera o ACTH por estímulo do CRH. O ACTH é o hormônio adrenocorticotrófico, porque ele é estimulante do funcionamento da glândula adrenal. A glândula adrenal, por sua vez, irá produzir glicocorticoides. O mais importante deles é o cortisol, que é o hormônio conhecido como hormônio do estresse, que junto com a adrenalina dizem para as suas células que você morra. Entendido? É assim que funciona. Mas, muito bem, o que é um estressor?
Para que esse mecanismo seja disparado, eu preciso de algo que provoque o estresse. O estressor nada mais é do que um estímulo que provoca ou conduz ao estresse. É aquela situação que pode ser até comum, aquela situação que pode ser constante, que pode se repetir cotidianamente com você, levando a essa resposta. Só que o estressor, ele requer uma resposta adaptativa. Você está em homeostase orgânico, fisiológico, que significa equilíbrio. No momento em que você sofre um estresse, esse equilíbrio ele é quebrado. Consequentemente, o organismo produz uma série de reações fisiológicas básicas para retomar esse estado de equilíbrio, ou seja, retomar a homeostase. Professor, caso essa homeostase não seja recuperada, aí teremos um problema muito sério, podendo levar até o organismo do indivíduo a um câncer por excesso de estresse, por estar sendo submetido a estressores de maneira extremamente intensa e o tempo todo, de forma repetitiva. Beleza? Como retomar então essa homeostase? Resposta fisiológica hormonal. E o que são os hormônios? Sinalizadores químicos glandulares que atuam em um órgão-alvo. Entendido? Existe um sistema no seu organismo que é o sistema glandular, que contém glândulas como tireoide, glândulas como hipófise, glândulas como adrenais, glândulas como suprarrenais, entre outras, que produzem uma série de hormônios para ativar respostas fisiológicas básicas a nível de células e a nível de tecidos. Não é diferente na situação de estresse. Estresse, o termo foi aplicado pela primeira vez pelo fisiologista e endocrinologista canadense Hans Selye em 1936. E ele afirmava que o estresse é caracterizado como uma resposta inespecífica a um estressor ou a uma situação estressante, ou seja, uma situação que envolve o estresse. Para entendermos de maneira significativa e profunda, aliás, como funciona o mecanismo de estresse, o esquema está aqui. É o chamado eixo HPA. Como é que funciona o eixo HPA? Vamos lá. O eixo HPA compreende 3 estruturas importantes. O hipotálamo, que é uma área pertencente ao cérebro. A hipófise, também conhecida como glândula pituitária, que se divide em hipófise anterior, ou adenohipófise, e hipófise posterior, ou neurohipófise. E as glândulas adrenais, que são 2 glândulazinhas pequenas que estão localizadas em cima dos rins. Esses 3 componentes importantes formam, consequentemente, o eixo HPA. E aí, por onde tudo começa? Você recebe um estímulo estressante, como se denomina de estressor. Esse estressor dispara, consequentemente, um alarme, fazendo com que o hipotálamo libere CRH. Como o hipotálamo está conectado à hipófise, estimula a hipófise anterior ou adenohipófise a liberar o hormônio ACTH, o hormônio adrenocorticotrófico, que irá estimular as glândulas adrenais, que irão liberar hormônios glicocorticoides, que é o caso do cortisol, e as catecolaminas, que é o caso da adrenalina e da noradrenalina. Qual o efeito do cortisol, adrenalina e noradrenalina nos seus órgãos ou tecidos alvos? Começamos então pelo sistema imune, que é representado pelas células brancas do sangue. Esse sistema imune ele é suprimido, entendido ou não? Você tem uma queda do sistema de defesa imunológico. E aí, a resposta imunológica torna-se menor. Por isso que os corticoides, ou os corticosteroides, são utilizados como anti-inflamatório, porque reduzem a resposta da inflamação, já que a resposta inflamatória está relacionada com o sistema imune.
No músculo, tá ok? Esses corticoides irão estimular a quebra de proteínas, liberando aminoácidos. No fígado, irá ocorrer também esse mesmo processo, tá? Envolvendo lipídios, envolvendo proteínas. As células adiposas, o tecido adiposo, também irá sofrer lipólise. A lipólise é a lise, é quebra lipo de lipídio, a quebra de lipídios. E aí, quebra de proteínas, né? A quebra de proteínas e lipídios no fígado, quebra de proteínas no músculo, quebra de lipídios a nível de adipócitos do tecido adiposo. A nível de fígado, esse processo é chamado de gliconeogênese, porque eu tenho a conversão de componentes lipídicos e componentes proteicos, ácidos graxos e aminoácidos em glicose, que será utilizada no metabolismo energético. Isso mesmo, as reações de estresse produzem ou conduzem a um forte consumo energético. Então ocorre uma série de reações, de respostas de órgãos específicos para fornecer a matéria-prima necessária para esse metabolismo e liberação de energia. A noradrenalina, por sua vez, juntamente com a adrenalina, vai ter efeito no coração, aumentando consideravelmente a frequência cardíaca. Professor, por que o senhor está falando no eixo HPA? Exatamente para que você entenda como funcionam as modificações fisiológicas provocadas pelo estresse. Professor, isso faz bem? Sendo frequente, tendo uma frequência considerável, claro que não vai fazer bem. Adrenalina, noradrenalina, junto com cortisol, é uma bomba. Esses três hormônios juntos estão dizendo o tempo todo para você que você morra, que os seus tecidos morram. As suas células podem desenvolver processos cancerígenos por causa disso. Então o estresse, dessa forma como estamos analisando aqui, ele não vai fazer bem nenhum ao organismo. Só que estresse está intimamente relacionado com o preparo. Estresse está intimamente relacionado com o preparo. Professor, o que você quer dizer com isso? Estresse é inversamente proporcional ao preparo. Quanto mais preparado você estiver cognitivamente e emocionalmente, menor será o estresse sofrido quando a tal situação se apresentar. Isso significa um maior nível de inteligência emocional. Quanto menos preparado você estiver cognitivamente e emocionalmente para a situação nova que se lhe apresenta, maior será o estresse. Menos preparo, mais estresse. Isso significa menos desenvolvimento a nível de inteligência emocional. Então a situação funciona assim. Mas o estresse é de todo mal? Não. Existe uma relação considerável de estresse com performance. E você pergunta, professor, performance? Olha lá, performance está relacionado com desempenho. Vamos analisar essa seta horizontal aqui, que significa exatamente desempenho. E eu pergunto para você, o desempenho de todas as pessoas é igual? Claro que não. Pessoas diferentes, né, os desempenhos serão diferentes. Colocando isso numa curva de Gauss, vamos encontrar pessoas de fraco desempenho, pessoas de bom desempenho e pessoas de desempenho diferenciado. Significa então que pessoas diferentes significa perfis diferentes, significa desempenhos diferentes. Entendido? Então todos nós somos diferentes. Sendo assim, todos nós temos uma curva limite de estresse que varia de pessoa para pessoa, em função do mais preparo, em função do menos preparo. Entendido isso? E aí, vamos analisar da seguinte forma. Perguntas importantes. Ponto 1. Você que está aí nos assistindo, você quer ser alguém diferenciado? Sim ou não? Pergunta 2. Você quer ser alguém bom? Sim ou não? E ponto 3. Você quer ser alguém ruim? Acredito que alguém ruim ninguém quer ser. No mínimo você quer ser bom. E você vai encontrar certas pessoas
que é um percentual menor, que estão em busca exatamente de quê? Do desempenho diferenciado. É importante isso? Claro que sim. Por que isso é tão importante? Porque o bom é inimigo do ótimo. Lembre-se disso. O bom é inimigo do ótimo. Para que você melhore a sua performance e melhore o seu desempenho, você tem que estar buscando sempre fazer melhor. Sempre. Entendido ou não? O bom é inimigo do ótimo. Somente ser bom não é suficiente. Entendido? Pergunta importante. Como fazer para sair do desempenho inferior para a média performance ou mesmo para a performance diferenciada? Ou seja, qual a receita para ter o melhor desempenho? Procurar fazer o seu melhor com os recursos que você tem, no contexto que você está sempre. Essa é a resposta correta. Está aqui como pergunta importante, mas aqui considere a resposta correta. Entendido? Então eu tenho que procurar sempre ser a melhor pessoa que eu puder ser dentro do contexto onde eu estou inserido. Vamos analisar o seguinte, a história desse rapaz aqui, Usain Bolt. Você deve ter acompanhado o Usain Bolt nas últimas Olimpíadas. Ele foi um sucesso absoluto, ele foi a sensação olímpica, ganhou praticamente todas as provas. O Usain Bolt tinha um treinamento bem interessante. O treinador dele colocou ele para correr na praia da areia fofa. E ele correu. Ele mediu então o desempenho dele e falou para Bolt, precisamos melhorar esse desempenho. E como podemos fazer isso? É simples. Ele pegou então um bloco de concreto de 1 kg e amarrou na cintura de Bolt e disse a ele, agora corra. Inicialmente o rendimento, a performance, o desempenho de Bolt caiu. E o tempo também foi maior. O treinador disse, temos que melhorar esse tempo. E ele se esforçava e melhorava o tempo. O técnico chegou então com um bloco de 2 kg, amarrou na cintura e pediu que ele corresse mais uma vez na areia fofa. E aí o Bolt começa a correr. O desempenho inicialmente cai, a performance inicialmente é reduzida. E aí ele vai aumentando o peso e pedindo para Bolt, vamos em busca de maior performance, vamos em busca de maior desempenho. E daqui a pouco estava Bolt arrastando um bloco de concreto na cintura de quase 10 kg. Agora eu quero que você imagine a seguinte situação. Tiramos os blocos de concreto da cintura de Usain Bolt, tiramos o Usain Bolt da areia fofa da praia e colocamos agora em cima de um asfalto olímpico duro. Entendeu o que eu quis dizer? Ele se torna consequentemente uma bala. Aí ele disse a seguinte frase, eu treinei 4 anos para ganhar uma prova que demora menos de 10 segundos. Às vezes o indivíduo tenta por 2 meses e já desiste do seu objetivo. Fica aí a lição de Usain Bolt para nós. Mas, traduzindo, o que foi que Bolt fez, na verdade? Ele buscou um princípio aristotélico, chamado o quê? A eudaimonia. E o que é a eudaimonia de Aristóteles? É a busca do pleno potencial, a busca da sua máxima expressão. Tá? Você é um ser eudaimônico quando você faz aquilo que você predispõe a fazer de maneira competente, em alta performance, em alto desempenho. Então você atingiu o seu pleno potencial e a máxima expressão. Pergunta importante, como conseguir então alavancar esse desempenho? A palavra-chave chama-se estresse. Professor, não entendi. Vou repetir. A palavra-chave chama-se estresse. Não entendi. Como assim? Vamos analisar o estresse da seguinte forma. Como alavancar resultados? Eu tenho aqui um gráfico onde a reta vertical significa performance e a reta horizontal significa estresse. Muito bem. Quando você se pressiona ou quando você é pressionado, o seu desempenho inicialmente aumenta até um determinado ponto. Esse ponto é chamado de ponto de pânico. É o ponto onde a pressão está muito maior, do que a sua capacidade de absorver. Você está dentro agora de um sistema onde a demanda está maior do que a sua capacidade de administrar. Isso dispara o circuito HPA. Concorda comigo ou não? Mas aí, o que acontece? Você se pressiona um pouco mais.
procura ir um pouco mais além desse limite ou alguém lhe pressiona para que você supere esse limite. Pode acontecer duas coisas: você entregará mais resultado ou você passará a entregar menos resultado. Até pode acontecer do seu resultado ele despencar completamente. O que aconteceu aí? Você não aguentou. Certo? Então, desta forma, funciona o mecanismo de estresse para um lado mais o que? Positivo. Por que, professor, que o senhor está falando sobre isso? Exatamente para lhe dar essa informação. Eu procuro buscar cada vez mais o preparo. Devemos procurar cada vez mais o preparo para administrarmos as demandas ambientais que são, no mundo de hoje que nós estamos vivendo, cada vez maior. O resultado será diretamente proporcional ao preparo. Percebeu? Quanto mais preparado você está, maior será o arco, ok? Do seu momento de pânico. Então, quanto mais preparo você buscar, menos pânico você tem, mais resultado você entrega. Quanto menos preparo você buscar, mais pânico você tem, menos resultado você entrega. Podemos interpretar dessa forma. Para pensar e agir, queremos manter a performance ou aumentar a performance, né? Queremos manter a performance ou aumentar a performance? Aqui nós temos um quadrante específico que mostra isso pra gente. Existem pessoas de baixa performance, existem pessoas de ruim performance, existem pessoas de média performance, existem pessoas de alta performance, naturalmente. E aí o que você tem? Aqui está relacionada a alta experiência, o preparo intelectual, o preparo cognitivo, o preparo de conhecimento para a função. E aqui nós temos a baixa experiência, né? O indivíduo iniciante, o indivíduo que não tem tanta vivência assim em relação àquilo ao qual ele vai trabalhar ou vai submeter, ou aquele estudante que não conhece muito bem a disciplina, está tendo contato com aquela disciplina pela primeira vez e por aí vai. Você pode usar isso de uma forma muito legal nas aulas de projeto de vida. E aí, o baixo estresse e o alto estresse. Então veja só, se você pega um indivíduo de alta experiência e submete ele a um alto estresse, a uma alta pressão, ele vai para a alta performance. Ele vai melhorar a performance dele cada vez melhor. Mas se eu tenho um indivíduo, né, de alto, que é submetido a um alto estresse, mas ele tem uma baixa experiência, ele não tem o preparo cognitivo necessário ou o preparo emocional necessário, então a tendência dele é ir para a ruim performance. Ele vai entregar menos, ele atinge o ponto de pânico muito rápido e aí o desempenho dele despenca, beleza? Se você tem baixo estresse, ok? Numa situação onde o indivíduo tem alta experiência, ele tem alta experiência, mas o baixo estresse é pouco, então ele se sente meio desmotivado, então a tendência dele é se manter mediano, se manter na média por performance. Tá entendendo o que eu quero dizer? E se o indivíduo está num baixo estresse e ele tem baixa experiência, ele sempre se manterá na baixa performance. Então, o estresse não é de todo mal. Ele pode ser usado para que você atinja o seu pleno potencial, para que você atinja a sua máxima expressão, para que você seja um indivíduo com capacidade de entregar excelentes resultados, indivíduo de alta performance. Com isso, nós terminamos a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Se quiser, deixe o seu like, faça seu comentário, se inscreva no canal. E nos encontramos na próxima aula de autodesenvolvimento da série Mente Sana em Corpo Sano. Até lá!